Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, seja mais uma vez bem-vinda ao nosso canal. Aqui, Raimundo Alves, evangelista da Obra do Senhor em Araguaína, Tocantins. Estamos hoje para mais um vídeo, mais uma aula do nosso projeto Apoio à Escola Bíblica Dominical. E aqui, você sabe, nós temos aqui um conteúdo diferenciado relacionado a esse material da Escola Bíblica. Aqui nós debatemos a parte teológica, que é o conteúdo da revista, e acrescentamos sempre algo a mais. Alguns desafios para a igreja relacionados com o tema, e também nós acrescentamos algumas perguntas, algumas questões. De certo que o nosso propósito é despertar em você e ajudar você que trabalha, que atua, que é professor, que é superintendente, você que atua aí na Escola Bíblica Dominical, você que é pastor. Nosso propósito aqui é levar o estudo bíblico da lição da Escola Bíblica Dominical. E de início a gente já pede aqui, né? Se inscreva no canal se você não é inscrito, dê o like, compartilha também esse material, principalmente aí nos grupos do WhatsApp. A gente fica muito grato pelo apoio, pela ajuda, pelo reconhecimento ao nosso trabalho. Vamos para mais uma aula abençoada, que Deus te abençoe. Com certeza hoje mais um grande aprendizado para as nossas vidas. Vamos então à aula de hoje. A aula de hoje ela dá continuidade ao projeto da revista desse trimestre, que é nós conhecermos alguns problemas, alguns erros que ocorreram no Antigo Testamento e daí tirar lições para a nossa vida. E hoje estudaremos a lição de número 3, que tem como tema Acabe e o profeta Elias. É um dos episódios mais conhecidos também do Antigo Testamento. O texto bíblico da lição de hoje encontra-se em 1 Reis, no capítulo 16, também no capítulo 17 e capítulo 18. O propósito, irmãos, desse estudo bíblico de hoje, dessa lição, da lição de número 3, é a gente conhecer como que foi o reinado do rei Acabe, os problemas, os pecados que aconteceram ali, os problemas, os prejuízos que ocorreram em Israel e conhecer também como que foi a atuação do profeta Elias mediante esse reinado tão ruim, não é? Tão pecaminoso. Como é que foi o seu ministério profético diante desse ocorrido na história de Israel? Depois de analisarmos tudo isso, nós iremos tirar lições para as nossas vidas. Para a gente entender melhor essa lição, esse estudo bíblico de hoje, o autor dividiu em 3 tópicos, que é o que nós iremos conhecê-los agora. Primeiro, o casamento de Acabe com Jezabel. Segundo, Elias prevê a grande seca. Terceiro, o encontro de Elias com Acabe. É muito importante a gente dar uma olhada e conhecer a estrutura da lição. Quantos tópicos ela tem, quantos subtópicos, cada tópico está dividido, conhecer cada tema. Porque às vezes tem uns tópicos que não está muito ligado com o tema principal. Nesse caso aqui, todos os 3 estão ligados com o tema. Então é importante que você organize seu tempo, você se agilize para que não perca nenhum desses pontos, tá? Nenhum desses tópicos e subtópicos. Todos são importantes para o estudo bíblico de hoje. Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante seu reinado, ele permitiu que seus terríveis pecados o desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor a Deus. Além da desobediência já instalada em seu coração, casou-se com Jezabel, que o induziu aos caminhos de morte. Suas más ações provocaram uma grande seca em Israel, episódio que, mais tarde, o colocou frente a frente com o profeta Elias. Bom, irmãos, a aula de hoje é sobre o episódio que ocorreu do reinado do rei Acabe e o profeta Elias. O rei Acabe, ele foi um rei do reinado do norte. Como nós sabemos, o reinado foi dividido. Nós conhecemos isso na lição passada, no governo de Roboão. Roboão governou uma parte, Jeroboão governou outra. Os tempos se passaram
E Acabe é o 7º rei do reinado do norte, da parte de cima do mapa, onde ficaram 10 tribos. E se você der uma pesquisada, você vai perceber que a maioria dos reis que governaram no reinado do norte não foram bons. Dentre eles, Acabe, que foi considerado o pior de todos. Então, na lição de hoje, a gente vai ver isso. Como é que foi o reinado, como é que foi o casamento com Jezabel, que foi também uma mulher problemática, que trouxe muito prejuízo para Israel, e também o que aconteceu com eles, como se foi aí o trabalho do profeta Elias, todo o ministério dele ligado também com o reinado de Acabe. Aqui na introdução, nós acostumamos também levantar algumas questões para nos ajudar a entender melhor o conteúdo da lição e também tentar aproximá-lo mais ainda ao nosso dia a dia. Com um mundo tão corrompido, como fazer escolhas certas na área do casamento? Como ter certeza que é Deus que está agindo numa determinada situação? Como saber se uma repreensão é de Deus ou do homem? As consequências nos afetam mesmo depois do perdão de Deus? Estas e outras questões serão respondidas na aula de hoje. Então continua conosco. Já reserva aí a sua Bíblia, separa aí a sua revista, pega aí o seu blocozinho de anotações, porque com certeza a aula de hoje será uma bênção. E nós já iremos partir para o primeiro ponto, onde nós iremos conhecer, saber direitinho os principais episódios envolvendo o rei Acabe. Aqui nesse primeiro ponto, irmãos, nós iremos estudar como que se deu o casamento do rei Acabe com Jezabel. Como foi esse ocorrido e quais os prejuízos que aconteceram, tanto na vida deles como também na nação de Israel. Consequência de escolhas erradas. Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria de maneira bem mais intensa que os reis que o antecederam. Cometeu o crasso erro de se casar com Jezabel, uma princesa do reino de Sidom, devota de Baal e Azerá, 2 deuses adorados pelas nações vizinhas de Israel. Essa princesa dos Sidônios incitou tanta maldade em Acabe que ele chegou ao ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Meus irmãos, nesse subtópico nós iremos estudar mais uma vez, assim como na lição passada, a questão do resultado de escolhas. Acabe resolveu, ele escolheu casar com Jezabel. O reinado de Acabe, meus irmãos, é considerado o pior ou um dos piores ali do reinado do norte, do reino do norte. Por quê? Porque ele piorou ainda mais a questão da idolatria. E ele começou errando ao escolher casar-se com Jezabel. Esse casamento não foi aprovado por Deus, porque Deus já havia determinado para o seu povo não casar, não ter contato com mulheres, com homens, com pessoas, não é, de outras nações. O propósito de Deus, o desejo de Deus era que o povo de Israel casasse só entre si. Aí vem Acabe, dando uma de inteligente, dando uma de poderoso, e fez essa escolha para a sua vida e o prejuízo foi grande. Jezabel era, além de autoritária, ela era idólatra. Ela adorava 2 deuses muito conhecidos, não é? Ali no Antigo Testamento, muito conhecido naquela época, que era Baal e Azerá. Então, Acabe já começou colocando aí a sua vida em risco ao casar com uma mulher de uma nação inimiga, de uma outra nação, de uma nação que não servia o Deus de Israel, que não servia o seu Deus. A rainha perversa. Dentre tantas perversidades de Jezabel, ela destruiu os profetas do Senhor, ameaçou a vida de Elias, ordenou injustamente a morte de Nabote para satisfazer a ganância do marido e ainda praticou a prostituição e a feitiçaria. O trágico fim de Jezabel foi profetizado pelo profeta Elias. Ela não seria sepultada, mas os cães a devorariam, pois sua maldade e abominação contrariaram a justiça divina. Deus é misericordioso, mas julga com rigor aqueles que insistem em permanecer na prática do mal. Meus irmãos, Jezabel era uma rainha perversa.
ela praticou muitas perversidades, muitas coisas ruins na nação de Israel. Primeiro, ela mandou matar muitos profetas. Matou quase todos os profetas do Senhor. Observe que ela estava sendo rainha num outro país, mas estava com tanta moral, com tanta autoridade como se fosse no país dela. Então ela começou mandando matar os profetas do Senhor. E aí, além de ameaçar a vida do principal profeta daquela época, que era o profeta Elias, ela ainda mandou matar um lavrador, um trabalhador que tinha uma terra, tinha uma vinha, o seu nome era Nabote, e ela queria de todo fazer com que aquela terra fosse comprada. Como ele não queria vender, ela mandou matar. É bem verdade que o principal interessado ali era o seu marido, não é? Mas ela resolveu intervir, causando a morte daquele homem, para que aquele homem não existisse mais e assim aquela terra fosse comprada. Observe aí o nível da maldade dessa mulher. Outra situação que o autor destaca aí relacionado a ela é a prática da prostituição e a feitiçaria. Meus irmãos, agora parem para olhar como que era, né, o povo de Israel. Um povo crente, um povo dedicado ao Senhor, que tinha seus costumes, tinha seus rituais. A principal adversidade era a idolatria, mas aqui agora vem essa rainha e pratica a feitiçaria. Já pensou em que situação? Meus irmãos, a perversidade dela foi tanta que o profeta Elias profetizou que na morte dela ela não seria enterrada. E realmente foi isso que aconteceu. Quando Jezabel foi morta, que ela caiu, não é, do local de onde ela estava, que ela caiu no chão, ela foi largada lá, foi abandonada lá, e depois os cães é que pegaram e devoraram a sua carne. O autor destaca aqui, meus irmãos, no fim desse subtópico, que Deus é bom, Deus é justo, mas Deus pune também, meus irmãos. Existe momento em que Deus resolve intervir, tá? E uma das formas dele intervir é permitindo que algo de ruim aconteça com alguém. Uma das razões que isso acontece é porque essas pessoas perversas, essas pessoas más, elas não têm a proteção de Deus. Então elas ficam vulneráveis à ação do mal. E como aconteceu aqui no caso de Jezabel, o fim dela foi trágico. Dê uma olhada aí, dê uma lida, dê uma pesquisada. Aqui, nesse momento aqui do nosso vídeo, não dá para a gente debater tudo, para a gente poder esmiuçar tudo. Meus irmãos, meditando aqui nesse primeiro tópico, nós já podemos destacar um desafio para a igreja dos nossos dias, que é a dificuldade que algumas pessoas têm de entender o efeito causa e consequência. Muita gente hoje sofre, às vezes vive de campanha de oração em campanha de oração, pedindo ajuda um, pedindo ajuda outro, mas ela não parou para pensar que o casamento ruim que ela está tendo hoje, a dificuldade que essa pessoa está vivendo hoje é consequência de uma escolha errada no passado. E aí, meus irmãos, Deus não vai quebrar princípios para ajudar, para socorrer ninguém não, tá? Ele já estabeleceu princípios, principalmente na sua palavra. Então nós encontramos algumas pessoas que vêm sofrendo no seu casamento. Esse sofrimento afeta ela pessoalmente, afeta os seus familiares, afeta os amigos. E às vezes os amigos não conhecem toda a história, não sabem do que aconteceu e às vezes até se desgastam tentando ajudar de um lado, ajudar do outro, né? Mas é o efeito, é o resultado de uma escolha má, de uma escolha ruim no passado. E às vezes as pessoas querem que Deus quebre esses princípios, não é? O princípio da obediência, o princípio da retidão, o princípio de buscar a presença dele nas suas decisões. Então fica aí esse desafio que é muito comum a gente encontrar hoje, mas que precisa ser superado. Vamos agora responder a primeira questão relacionada com o tema de hoje. Com o mundo tão corrompido, como fazer escolhas certas na área do casamento? Bom, meus irmãos, realmente o mundo está corrompido. O mundo está no maligno, ele está corrompido pelo pecado e o pecado mudou, alterou, corrompeu o caráter de muita gente.
Escolher alguém hoje para casar realmente não está sendo uma escolha muito fácil. E quando erra, o prejuízo é certo. Alguns até apelam para a igreja e acham que pelo fato de casar com alguém que é da igreja, que já é crente, o problema está resolvido. Não está não, meus irmãos. Na igreja ainda tem pessoas passando por processo de transformação. Tá? Então não é 100% garantido que você vai casar com um crente, com uma crente e vai ser feliz 100%. Então eu tenho aqui 3 conselhos básicos para você fazer uma boa escolha. Primeiramente, tenha um raciocínio lógico. Dê uma observada. Como essa pessoa é relacionada à sua vida? Como vocês são na questão financeira? A compatibilidade, como é que é a vida de vocês? Os gostos de vocês, como é que é? Né? Dê uma olhada, dê uma observada. Primeiramente, ter esse raciocínio lógico. É compatível? Há compatibilidade entre vocês? Questão social, até mesmo questão espiritual? Que sonhos você tem na igreja? E o que essa pessoa tem? O que você faz? Como é a sua vida na igreja? E como é que é a vida dessa pessoa? Como é a sua vida profissional e como é a vida dessa pessoa? O primeiro ponto que você tem que observar é esse. A segunda dica é você ouvir pessoas experientes. Pessoas que já casaram, pessoas que conhecem você, conhecem o seu namorado, a sua namorada. Converse com alguém experiente e apresente isso. Né? Apresente essa ideia. Rapaz, se eu casar com fulano, se eu casar com aquela irmã, com aquela fulana, o que você me diz? O que você acha? Ela é uma boa pessoa? É um passo importante você ouvir as pessoas mais experientes. A terceira dica é você buscar direcionamento de Deus. Afinal de contas, você é de Deus. E Deus quer o melhor para você. Deus cuida da tua vida, tá? Mas além de buscar, aceitar, porque se Deus te mostrar que não é o seu, que não é a sua, você vai ter que mudar de ideia, viu? Porque às vezes as pessoas até oram, mas quando Deus mostra algo, diz não, aí não foi de Deus. Como dica pedagógica, eu recomendo você fazer uma lista dos erros durante o reinado do rei Acabe. Com essa lista, você vai ajudar os irmãos a entender o quão prejudicial foram as suas escolhas. Conclua esse tópico dizendo que escolhas erradas podem causar prejuízos até mesmo irreparáveis na vida de quem faz. Isso aconteceu na vida do Acabe, isso aconteceu na vida da Jezabel e pode também acontecer nas nossas vidas caso nós tomamos algumas escolhas sem o direcionamento e sem a vontade de Deus. Meus irmãos, chegamos agora no segundo tópico. E nele nós iremos conhecer como foi a atitude, a ação do profeta Elias mediante esses erros do rei Acabe. A intervenção divina. Em razão de sua idolatria e atrocidades, Acabe é considerado o pior rei de todo Israel. Por causa de seus atos perversos e pecaminosos, o profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou o rei e lhe deu a sentença de que não mais haveria chuva, a não ser pela palavra do profeta dado por Deus. Com a seca veio a fome, porém, nem mesmo diante de tal situação, Acabe se arrependeu dos seus pecados. Neste subtópico, meus irmãos, nós estamos aprendendo sobre a intervenção divina. E aqui nós vemos que a intervenção divina começou quando o profeta, direcionado por Deus, determinou que não choveria mais ali na nação de Israel, ali no reinado do norte. O profeta Elias foi lá, profetizou contra o rei Acabe e disse que como um sinal de que eles estavam pecando, como um sinal de que eles estavam errando, não iria mais chover. Com a falta da chuva veio a seca, com a seca veio a fome, mas nem mesmo assim, meus irmãos, Acabe se arrependeu. Você conhece alguém assim? Você já viu alguém assim? Você já deparou com alguém assim? Que o cerco está se fechando, Deus está permitindo várias coisas acontecer e ele não consegue perceber que é Deus que está permitindo para ele mudar de vida, para ele mudar de opinião, para ele parar de pecar? Pois é, assim era a vida do rei Acabe. Tudo isso acontecendo, mas ele não deu nenhuma moral para a intervenção de Deus.
O preço da obediência a Deus. O episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisa ter fé e coragem para enfrentar os resultados de sua obediência ao Senhor. No caso de Elias, ele teve de enfrentar as dificuldades da falta d'água e alimento e, mais tarde, fugir de Acabe e Jezabel. Entretanto, a bondade e o cuidado de Deus o acompanharam. Elias foi alimentado por corvos, com pão e carne 2 vezes ao dia. E quando a água do ribeiro de Querite secou, o Senhor mais uma vez o sustentou usando a viúva de Sarepta. Neste subtópico, meus irmãos, é destacado a coragem, a ousadia do profeta Elias em obedecer ao Senhor. E é algo que merece ser falado, que merece ser destacado, porque nos nossos dias está faltando profetas corajosos como o profeta Elias. Ele foi lá e determinou o que nós já vimos aí no tópico anterior. Meus irmãos, mas não ficou fácil não, porque os efeitos daquela determinação chegou também no profeta Elias. O autor destaca aqui 3 atitudes que terminaram envolvendo a vida do profeta Elias. Ele sofreu falta d'água, ele sofreu também falta de alimento e ainda teve que fugir para proteger a sua vida. Ele fugiu do rei Acabe, fugiu de Jezabel. Agora, sabe o que é o mais interessante? É que devido a essa fidelidade dele a Deus, essa obediência, Deus cuidou dele. Meus irmãos, o importante está aí. Mesmo que a gente sofra por causa do Evangelho, mesmo que a gente sofra por algo que Deus mandou a gente fazer na obra e alguém não compreendeu, alguém não entendeu, meus irmãos, se nós fazermos para adorar a Deus, obedecendo a Ele, Ele cuida de nós. E o cuidado de Deus com o profeta Elias se deu em ele ser alimentado por pássaros, por corvos, né? Foi alimentado com pão e carne por vários dias. E depois, quando secou a água do córrego aonde ele estava, Deus o conduziu até uma outra região e ele foi socorrido, alimentado por uma viúva. É bem verdade que nós temos aí alguns teólogos, estudiosos, que dizem até que o profeta Elias passou por um processo de depressão quando ele foi se esconder naquela caverna. Porque ele, homem de Deus, profetizou e depois viu a sua vida em risco. Alguns argumentam, que aquele período ali do profeta Elias foi um período de depressão. Mas o certo é, meus irmãos, que Deus não deixou o profeta morrer. Deus cuidou do profeta. O profeta Elias foi fiel ao que Deus havia falado. Foi fiel ao seu Deus e Deus não o abandonou. E essa é a principal lição para a nossa vida diante desse episódio. Meus irmãos, seja qual for a situação que nós estamos passando por ter feito certo, seja qual for a situação que você esteja sofrendo, a dificuldade que você esteja sofrendo por ter obedecido a Deus, continue obedecendo ao Senhor, que Deus vai continuar te sustentando. Deus sempre cuida dos seus filhos. Na casa da viúva, Elias realizou o milagre da multiplicação da farinha e do azeite. Mesmo diante daquele triste cenário, o profeta pediu que ela fizesse primeiro um bolo para ele. A viúva obedeceu à ordem de Elias e lhe preparou a comida. A partir daí, pela palavra do Senhor, nada faltou para aquela família até o fim da seca. Essa história nos mostra o quanto Deus cuida dos que proferem a sua verdade e defende a causa do órfão e da viúva. Aqui nós temos o relato do milagre que aconteceu na casa da viúva de Sarepta. A gente conhece a história, né? Elias chegou, ela estava ali catando uns gravetos, e aí o profeta pediu que fizesse um lanche para ele. Ela disse: como é que eu vou fazer um lanche se eu estou catando aqui os últimos gravetos para fazer um bolo aqui, um beiju, um mingau aqui, um negócio aqui que eu vou fazer aqui e eu vou morrer com meu menino. E aí o profeta diz: não, para aí, o que você tem em casa?
Não, eu tenho só umas coisinhas aqui. Não, pois pega isso aí e faz um bolo para mim. Veja que história interessante. Ela foi, obedeceu o profeta. Ela sabia que ele era um profeta, que ele era um homem de Deus. Meus irmãos, e o milagre aconteceu, porque a partir daquele dia não faltou mais comida naquela casa, mesmo com a seca. Os vizinhos, os outros ficaram na pendenga, mas naquela casa a multiplicação aconteceu e não teve mais fome, mesmo durante aquele período tão difícil para aquela nação. Muitas vezes, meus irmãos, porque nós fazemos algo para Deus, porque nós estamos envolvidos na obra de Deus, até aqueles irmãos que têm o dom de profetizar, o dom de profecia, e às vezes falam algo e sofrem um tipo de perseguição, muitas vezes porque nós temos dons espirituais, nós achamos que a nossa vida vai ser só bonância. Às vezes achamos até ruim porque nós estamos passando por algo devido nós ter obedecido ao Senhor. Meus irmãos, mas Deus ainda cuida dos seus. Se você está passando por algo nesse sentido, acredite, Deus cuida dos seus filhos. É Deus que cuida de nós. E esse cuidado envolve tanto o lado espiritual como também o lado material. Como foi o episódio aqui com o profeta Elias. Dependendo da situação, você vai ver sim o agir de Deus cuidando de você, porque você foi fiel e obedeceu ao Senhor no que Ele te ordenou. Meus irmãos, analisando este segundo tópico, nós podemos também destacar um desafio para a igreja dos nossos dias, que é a necessidade que temos para entender a intervenção divina. É isso mesmo, meus irmãos. Às vezes, no meio do reino de Deus, nas igrejas, a gente vê tantos problemas, escândalos na obra, escândalos na igreja, mau testemunho. E algumas pessoas às vezes podem se pegar pensando, Deus, o Senhor não está vendo? O Senhor não vai agir nesse detalhe? Deus age, meus irmãos. Só que Deus age dentro do tempo dele. E Deus age da maneira dele. Não é dentro do nosso tempo. Não é na nossa maneira. Agora, quando Deus age, a gente sabe que foi Deus que agiu. E temos pessoas que têm dificuldade de aceitar o agir de Deus como é a vontade dele, como é o querer dele. Mas precisamos a cada dia estar atentos, buscando o agir de Deus, mas também entendendo e aceitando quando Deus resolver intervir em determinados problemas. Vamos agora responder a segunda questão relacionada com o tema de hoje. Como entender que é Deus que está agindo numa determinada situação? Bom, meus irmãos, nós temos alguns problemas nas igrejas, alguns problemas que às vezes nos levam a orar e a pedir a intervenção de Deus. E Deus intervém. Então, para a gente poder entender se é Deus realmente que está intervindo, nós precisamos tomar alguns cuidados, ter algumas atitudes. Primeiro, entender que o agir de Deus traz consequência, traz resultado. Ou bom ou ruim, mas vai ter um resultado. O agir de Deus traz confronto, traz correção. Tá? Então nós precisamos entender primeiramente isso. Se Deus está agindo para corrigir algo, vai ter correção, vai ter confronto. A outra dica é procurar ter uma visão por um todo. Muitas pessoas estão vendo algo, não conseguem entender que é Deus que está fazendo porque só quer olhar por um lado. Levante a sua visão, procure conhecer a história, procure conhecer os fatos, que vai ser mais fácil para você compreender que é Deus que está resolvendo essa questão aí. Um outro detalhe que nos ajuda é ter conhecimento dos princípios divinos, e isso vem principalmente estudando a palavra de Deus. Irmãos, Deus não quebra os seus princípios, tá? Deus não vai deixar de fazer algo, Deus não vai desobedecer a Bíblia, a palavra dele, por causa de um problema numa igreja, por causa de uma pessoa, porque é importante, porque é reverendo, porque é isso e aquilo. Não, meus irmãos. Então é muito importante a gente conhecer os princípios bíblicos, porque aí nos ajuda a entender quando é Deus que está resolvendo. Como dica pedagógica, eu lhe recomendo fazer uma lista das intervenções divinas na Bíblia.
na palavra de Deus, principalmente na história de Israel. Faça essa lista que vai ajudar ainda mais os seus alunos a entender a intervenção divina aí no reinado do rei Acabe. Conclua esse tópico dizendo que Deus é onisciente e onipresente. Ele sabe de tudo e está presente em tudo. E no momento certo, na hora certa, Ele vai entrar com a sua intervenção. O nosso Deus ainda cuida da sua igreja e na hora certa Ele resolve toda e qualquer situação que esteja lhe causando prejuízos. Meus irmãos, chegamos aqui no terceiro tópico e nele nós iremos conhecer, iremos estudar como que foi mais de próximo o relacionamento entre Acabe e o profeta Elias. Um coração endurecido. A idolatria e a desobediência de Acabe provocaram uma grande seca. A total falta de discernimento espiritual para perceber o que Deus estava fazendo através de Elias e a impossibilidade de se arrepender, mesmo com todas as evidências de que ele era o culpado, fizeram com que consequências ainda mais graves viessem sobre a nação. A primeira palavra que o rei dirigiu a Elias foi de acusação. És tu o perturbador de Israel? Seu coração estava tão endurecido que não havia mais jeito de ele voltar atrás e rever seu deplorável estado espiritual. Meus irmãos, o rei Acabe, ele tinha um coração endurecido. E aqui nesse subtópico, o autor destaca alguns aspectos para isso. O primeiro foi a falta de discernimento espiritual. Meus irmãos, ele não conseguiu entender, ele não conseguiu aceitar que tudo aquilo que estava acontecendo era Deus que estava lhe punindo, lhe repreendendo através do profeta Elias. O outro problema que a gente encontra aqui relacionado ao coração endurecido do rei Acabe é a falta de arrependimento. A dureza do seu coração não levou ele a se arrepender. Não deixou com que ele se aquebrantasse e buscasse o seu arrependimento e buscasse o perdão de Deus. E ainda hoje nós temos pessoas com essas características do rei Acabe. Infelizmente, nós temos líderes sem discernimento espiritual. E penso o quanto é difícil você congregar, você conviver com uma pessoa dessa, meus irmãos. Com um líder que Deus está falando, Deus está usando os obreiros, está usando os profetas da igreja, está usando os pregadores que vêm pregar na igreja e esse líder não consegue entender que Deus está o exortando, que Deus está falando com ele. A situação espiritual do rei Acabe, meus irmãos, estava tão ruim que ele passou a ver o profeta Elias como inimigo. Quando ele encontrou o profeta, olha só o que ele disse. Está aqui o perturbador de Israel. Você é o perturbador de Israel, não é? Olha só a expressão, meus irmãos. Olha só a expressão. Um profeta de Deus como o profeta Elias ser chamado de perturbador. É muita falta de espiritualidade, meus irmãos. É muita falta de crença na vida do rei Acabe. Um homem de Deus, um profeta de Deus ser chamado de perturbador. Mas, infelizmente, esse tipo de julgamento, esse tipo de enquadramento não ficou só lá na história de Israel. Ainda hoje, a gente vê esse tipo de problema nas igrejas. Como eu falei aqui, líderes que perderam a sua intimidade com Deus, perderam a sua visão espiritual. E agora Deus está usando alguém da sua igreja para puxar a sua orelha, para falar com ele, e ele não está percebendo. E ainda está enquadrando como rebelde, como perturbador de reunião, como perturbador da igreja. E isso tudo está envolvido em um coração endurecido. Oremos por esses irmãos, oremos por essas pessoas, para que o Espírito Santo trabalhe, o seu coração realmente se derreta na presença de Deus, buscando o arrependimento e também o perdão de Deus na sua vida. A sequidão espiritual do rei. Sempre que alguém se torna um quanto mais pecador, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu a Acabe, algo muito grave acontece: a sequidão espiritual. O pior é que não somente o apóstata sofre as consequências disso, mas todas as pessoas que dependem dele.
Aqui nós temos, meus irmãos, que a sequidão espiritual na vida de alguém vem principalmente pelo pecado, pela prática pecaminosa. Porque há uma diferença entre alguém pecar os pecados do dia a dia. Mas o pior é quando alguém se torna um pecador praticante do pecado. E, meus irmãos, uma pessoa que mesmo crente está viciada em pecar, abriu o seu psicológico, o seu psique, para permitir o pecado na sua vida, uma rotina de pecado, meus irmãos, essa pessoa está destinada a uma sequidão espiritual. Aconteceu com Acabe e pode acontecer com qualquer pessoa que decida na sua vida ter algum período na sua vida, algum momento de continuação no pecado. Meus irmãos, meditando aqui nesse tópico, nós podemos destacar mais um desafio para a igreja dos nossos dias, que é a dificuldade que muita gente tem de aceitar uma exortação como de Deus. A maioria dos crentes sabe que Deus intervém, só que só querem aceitar a intervenção de Deus quando é para punir o próximo, quando é para exortar o próximo. Quando Deus está falando, repreendendo, que é para ele, aí ele não quer aceitar como de Deus. Meus irmãos, isso é muito comum nas igrejas. Isso vem através da pregação, isso vem através de uma profecia. Quando o pregador está pregando, por exemplo, que está exortando, por exemplo, só a igreja, só o povão, está tranquilo. É Deus que está falando. Fala, Jeová. Não é? É a expressão que geralmente alguém grita no meio da igreja. Agora, se essa exortação, por exemplo, virar para o púlpito, começar a falar com alguém que está ali na parte de cima, aí muitos já não querem mais aceitar como se fosse de Deus. É um desafio para os nossos dias. Meus irmãos, nós cremos num Deus que fala com todos. O nosso Deus, tanto em profecia como também pela Bíblia, pela palavra, inclusive aqui nas lições da escola bíblica, o nosso Deus fala com todos. Fala com o porteiro, fala com o auxiliar, fala com o irmão, com o crente de banco e fala também com o obreiro e fala também com o pastor. Mas muitas vezes nós temos essa dificuldade de aceitar que aquela exortação está sendo Deus que está falando. Meus irmãos, vamos agora responder a terceira questão relacionada com o tema de hoje. Como saber, como identificar se uma repreensão é de Deus ou é do homem? Nós sabemos, meus irmãos, que a repreensão, a exortação, o chamar a atenção, o ensinar a palavra, por exemplo, são dons espirituais. São dons do Espírito Santo. Mas sabemos também que os movimentos espirituais, até mesmo dentro da igreja, podem ter três fontes, tá? O diabo, Deus e o homem. E quando vem do homem, geralmente vem recheado ali de algumas coisas pessoais. E aí? O pregador está pregando, alguém está falando, está exortando. Como saber se essa exortação que está vindo para a sua vida é Deus que está falando, é Deus que está usando ou é alguém que está aproveitando uma situação? Bom, eu tenho aqui algumas dicas que eu acho que pode lhe ajudar. Bom, primeiramente, você precisa fazer uma reflexão lógica. Tem sentido aquela repreensão? Tem sentido com a sua vida? Tem realmente a ver com o momento que você está vivendo? Está relacionado com você? Está falando de algo realmente que você está precisando ouvir? Você está em débito? Você foi encontrado em falta? Pense, medite, porque se você estiver em débito, provavelmente realmente pode ser Deus. Uma outra dica é você buscar em oração, em jejum, direcionamento de Deus, buscar a ajuda de Deus. Meus irmãos, porque se é Deus que está falando através de alguém, ele vai te confrontar. Ele vai te mostrar que realmente aquela palavra é para você. Agora, se não foi Deus, se foi algo só do homem, fique tranquilo, porque Deus também vai te fazer sentir. Deus vai te mostrar, porque nós ainda temos um Deus que cuida de todos os crentes. Conclua esse tópico dizendo que a sequidão espiritual, ela nos atinge, ela nos afeta quando nós alcançamos o ápice da falta de comunhão com Deus. Ou seja, faltou comunhão com Deus, o próximo passo é chegar a uma sequidão espiritual. Meus irmãos, já chegamos aqui na conclusão
e nós iremos fazer aqui um breve resumo do que nós estudamos na lição de hoje. Apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, ele acabou levando seu reino à ruína. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Para isso, precisamos estar atentos à convocação divina ao arrependimento. O perdão de Deus e as consequências dos nossos erros também fazem parte da soberania de Deus. Meus irmãos, aqui o autor começa destacando que a exortação, o fato de Deus ter levantado o profeta Elias para confrontar o rei Acabe, fez parte da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Olha que abordagem interessante, meus irmãos. Que a misericórdia de Deus e a sua bondade, ela não se manifesta nas nossas vidas simplesmente em forma de bonância. Pode vir também em forma de exortação, caso nós estejamos precisando. Agora, infelizmente, o rei Acabe não se arrependeu. Ele não teve esse discernimento espiritual, meus irmãos. A vaidade, o orgulho, a impetulância, a sua sequidão espiritual, o seu envolvimento no pecado e principalmente sendo dominado pela mulher, dominado por Jezabel, levou a ele a tratar Elias como um opositor, a tratar o homem de Deus como inimigo e assim não buscou o perdão de Deus através do seu arrependimento. E o autor reforça aqui, meus irmãos, que para nós não passarmos pelo mesmo aperto, pela mesma situação que Acabe passou, é a gente estar atento quando Deus nos chama, nos convoca ao arrependimento. Nós precisamos tirar de dentro de nós essa altivez, esse orgulho de achar que nós somos infalíveis, de achar que nós não erramos. E daí não nos arrependemos do que nós fazemos de errado, não buscamos perdão e com o passar do tempo podemos chegar nesse problema da sequidão espiritual. Meus irmãos, não tem supercrente, não tem super obreiro, não tem super professor de escola bíblica dominical, não tem super pastor. O que Deus quer, meus irmãos, é o nosso arrependimento. Foi o que faltou na vida do rei Acabe. O que Deus quer é que diante dos nossos erros, diante das nossas falhas, nós tenhamos humildade, agimos com humildade, buscando o seu perdão. E buscando também o perdão do próximo. Essa lição de hoje, meus irmãos, é muito importante para o nosso dia a dia. Porque as nossas igrejas, ela tem líderes, ela tem pastores. Os nossos ministérios têm. Os departamentos da igreja têm líderes. E muitas vezes a obra de Deus sofre porque esse líder está errado. Deus está levantando alguém para exortar, para chamar a atenção e ele não está entendendo que é Deus que está alertando. O profeta Elias foi usado por Deus para alertar o rei Acabe. E Deus ainda levanta muitos homens e mulheres para serem profetas, serem trombetas de Deus na sua obra. Que eu e você, na escola bíblica dominical, possamos manter a coragem e a ousadia, a determinação e a fidelidade do profeta Elias para Deus. E assim, meus irmãos, vamos seguindo, guardado e protegido por ele como foi o profeta. Nós queremos o agir de Deus em nossa vida? Queremos. Queremos que Deus opere na nossa igreja? Queremos. Mas a soberania de Deus, o agir de Deus, envolve o seu perdão e também as suas consequências. Mesmo que nós buscarmos o perdão de Deus, mas se nós errarmos, as nossas escolhas poderão trazer também consequências ruins. Por quê? Porque Deus tem seus princípios e Deus não quebra os seus princípios. Mas isso não é para dar medo. Isso é só para a gente poder entender o que está acontecendo com a nossa vida, o que poderá acontecer com a nossa vida. Acabe teve escolhas ruins e consequências ruins. O profeta Elias teve escolhas boas. Mesmo assim, ainda teve algumas consequências ruins no seu ministério, não é? Porque ele viveu o efeito da seca e da fome. Mas nesse momento de dificuldade, Deus o guardou. Deus o alimentou, não é, com os corvos
e depois Deus o alimentou através daquela viúva. Que o cuidado de Deus seja constante, meus irmãos, sobre as nossas vidas. Bom, meus irmãos, chegamos ao fim de mais uma lição. Hoje nós aprendemos sobre os erros e os acertos, não é? Os erros do rei Acabe e da rainha Jezabel e os acertos do profeta Elias. E eu sou muito grato com a sua vinda até aqui. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por ter vindo estudar conosco. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, dê aí o seu like, clica no sininho para você ser avisado quando tiver a próxima aula. Estamos produzindo aqui toda semana, não é? E lhe informar também que nós estamos aí nas redes sociais, certo? Estamos no Facebook, onde nós postamos ali alguns detalhes. Estamos no Instagram também, a gente sempre faz postagem aí durante a semana. E tem também aí o nosso contato do WhatsApp. O certo é que eu fico muito feliz com a sua presença aqui no nosso canal, com a sua participação aqui, em você ter vindo estudar com a gente. Que o Espírito Santo te conduza, que o Espírito Santo te guie, que essa palavra aqui sirva de alimento espiritual para a sua vida. E se você vai ministrar essa aula, que Deus te guie, que Deus te conduza, que seja mais uma aula abençoada na sua igreja, na sua sala, aonde você vai precisar explaná-la. Dê a sua aula confiante que o Espírito Santo vai estar contigo, para assim você falar melhor ainda as verdades de Deus, baseado nessa lição de hoje. Muito obrigado e que Deus te abençoe.